Olá pessoal, estamos iniciando hoje um conteúdo novo sobre regime militar no Brasil. O que foi o regime militar? Foi um período de nossa república que se inicia em 1964 e vai até 1985, onde os militares estão no poder no Brasil. E hoje nós vamos dar uma introdução e analisar as características gerais desse período do regime militar na República Brasileira. Então, primeira característica desse regime foi o autoritarismo. O autoritarismo é a concentração do poder político em uma pessoa ou um grupo. No caso brasileiro, o poder estava concentrado no grupo dos militares. Também temos o fortalecimento do poder executivo. Durante o regime militar, houve uma maior concentração do poder na figura do presidente da República. Os poderes políticos do presidente aumentaram e se fortaleceram durante o regime militar. Também tivemos os atos institucionais, que foram decretos-leis que se colocavam acima da Constituição Federal. Nós sabemos que a Constituição é a lei máxima do país, mas no período do regime militar havia os atos institucionais que eram colocados acima da Constituição, dando também mais poder ao presidente, porque era ele quem editava esses atos. Eleições indiretas para presidente. O presidente da República, ele não era eleito diretamente pelo voto do povo, mas era eleito pelo Congresso Nacional. Também havia a cassação de mandatos. Políticos que eram contrários ao regime militar perderam seus mandatos, também perderam os seus direitos políticos. No período do regime militar, também houve o bipartidarismo no Brasil, a existência de apenas 2 partidos políticos. E no nosso caso, os partidos eram a Arena e o MDB. A Arena, o partido dos militares, e o MDB, o partido que fazia oposição. Foi um período também onde houve muita censura, perseguição e repressão. Isso era a falta de liberdade de se opor ao regime. Políticos que eram contrários ao regime perdiam seus mandatos e artistas, jornalistas que faziam alguma manifestação contrária ao regime militar também eram censurados, perseguidos, e houve muita repressão contra qualquer pessoa ou grupo que era contrária ao regime militar. Esse período também foi caracterizado pela abertura econômica, o maior alinhamento do Brasil com o bloco capitalista e a entrada de investimentos estrangeiros no país. Muitas empresas de fora se instalaram no Brasil no período do regime militar, graças a essa abertura econômica. Foi um período também de crescimento econômico para o país, e esse crescimento foi chamado de milagre brasileiro. Um crescimento que foi alcançado através de investimentos estrangeiros. E também foi um período onde cresceu muito a dívida externa do país. E essa dívida externa era resultado dos empréstimos que foram feitos no exterior para financiar esse crescimento econômico e esse milagre econômico brasileiro. Então, basicamente, essas são as principais características do regime militar no Brasil: autoritarismo, fortalecimento do poder executivo, atos institucionais, cassação de mandatos, eleições indiretas para presidente, bipartidarismo, censura, perseguição e repressão, abertura econômica, o milagre econômico brasileiro e o crescimento da dívida externa. Então leiam a apostila, ao final façam um exercício e na próxima semana nós continuaremos com os nossos estudos sobre o regime militar no Brasil. Bons estudos para todos.